Bom dia, pessoal. Bom dia. São 9 horas. Nós vamos dar início à nossa atividade síncrona de hoje, dia 28 de junho, que já é a nossa quinta aula, que já é a metade das atividades síncronas que nós vamos ter. E sejam todos bem-vindos. Como nós temos sala de aula invertida, começamos nesta primeira parte querendo eu saber o que vocês tiveram de dificuldade para trabalhar os assuntos desta aula de agora. Né? Com relação à avaliação continuada da aula passada, lembrem-se, né? O item B tinha condições de operação diferentes do item A, então os resultados jamais poderiam ser iguais. Quem chegou aos resultados iguais, é lógico que errou e nem leu o que estava escrito lá, né? Então, só feito esse aviso, voltemos aqui para a nossa sala de aula invertida e vocês digam para mim o que houve de dificuldade. Repararam quanto que precisa de método de Gauss-Jordan, de Gauss com retrosubstituição, se quiser fazer nesses problemas agora, principalmente no primeiro vídeo, que é o caso do polinômio interpolador? A parte mecânica ficou, né, para o material passado. A parte agora de raciocínio é que é o método de, né, que são as técnicas de interpolação. Entenderam o que é interpolar, gente? Hein? Professor, Diga. uma pergunta que eu tive na primeira interpolação, Hum. você usou o primeiro e o último ponto, certo? Só que Primeiro e último ponto de onde, Caio? da interpolação do linear, Ah, não, então olha só, certo? vamos lá. Como é Aí a linear, minha você só usa pergunta, dois pontos, não, não é? não, sim, então, minha pergunta é, na tabela tem inúmeros pontos, então Sim. poderia ser entre um e outro ali, para fazer esse Não, mais qual é o próximo, né? critério? São os pontos Próximos. mais próximos do x estrela. Então, isso que eu Então tava na você dúvida, não tem porque... essa liberdade toda que você está se dando. Você tem que procurar sempre os pontos mais próximos do x estrela, não é? Fazer aquele deltazinho que eu coloquei lá. Então não dá para pegar o Mesmo segundo ou no... terceiro ponto, porque eles vão estar longe. Quanto mais longe, maior o erro. Quanto mais Certo. próximo, menor o erro, não é? Uhum, sim. Tudo bem? Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Sempre fazer o deltazinho para poder escolher os pontos. Senão a gente vai cometer erros. Se ninguém tem dúvida em relação ao material, a gente pode ir para a prática. Pode ir para a aplicação, para o Excel primeiro, para depois passar para o Octave e vocês receberem os programas já bonitinhos, arrumadinhos. Essa aula de hoje já leva um monte de programas para vocês lá do Octave. Tudo bem? Ninguém tem mais nada para perguntar? Além dessa questão da seleção dos pontos? Professor, Diga, Júlia. bom dia. Bom Eu tive dia. um pouco de dificuldade até Ah, de entender melhor a parte de Lagrange, né? por quê? Principalmente a parte. Eu A acho que foi dedução. porque isso foi. Eu acho que foi antes de ir para a equação do L1, L2, L3. A parte antes de ir para essas equações, eu tive um pouco de dificuldade. Tanto é que eu assisti um vídeo, sei lá, umas 2, 3 vezes, Hum. até conseguir entrar na minha cabeça, assim. Porque ali é tudo que você aprendeu lá no ensino médio e no ensino fundamental. Como lidar com polinômios. Tá? Deixa eu abrir a apresentação aqui, Júlia, e aí você me diz onde é que estão as suas dúvidas, porque elas podem ser a dúvida de outros. Lembra? Né? Tem aqueles que não têm são avexadinhos assim, tem mais receio de falar e estão a mesma dúvida de você. Então vamos tentar esclarecer essa dúvida primeiro, antes da gente ir lá no Excel? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o PowerPoint para a gente poder ver, né? E depois a gente poder chegar aqui no Lagrange. Calma que a gente vai chegar lá. Isso aqui é outra coisa. Teve concurso de monitoria e o monitor passou. Então essas rubricas aqui são para eu poder assinar o trem lá, tá bom? Então, Júlia, interpolação de Lagrange. Me diga aqui, onde é que é a sua dúvida para eu poder entrar com a apresentação? Essa aqui é a proposta do polinômio interpolador, não é? Vocês estão vendo essa tela, não estão? Sim, Tá. sim, Essa é a sim. proposta do polinômio interpolador. Ele é uma soma de polinômios, todos do mesmo grau, né? Adimensionais, o que é bom, que ninguém precisa ficar preocupado com unidade nos polinômios de Lagrange. Quem carrega a unidade para o polinômio de Lagrange é essa f daqui, ó, a f de xi. Ela leva a mesma unidade da f que você está estimando. Então, nenhum problema até aí em relação a isso. Mas, né, eu tenho que ser definir os pontos de interpolação e aí aplicar. Onde está a sua dúvida, Júlia? É nesse slide? Então, não é nesse não. Não. Eu tô olhando aqui também o Eu estou slide. aqui com o próximo slide. Tá? Essa transcrição aqui, ó, Se eu não me o polinômio aberto e o polinômio, né, na forma de produtos notáveis. Teve dificuldade para entender isso? Isso aqui é ensino médio. Isso, na forma de produtos notáveis. Isso Se é eu não me ensino engano, foi médio. nessa parte Isso aí você aqui. tem que fazer uma revisão da sua Um pouco matemática do abaixo, ensino na médio verdade. para ver como é que escreve um polinômio na forma de produtos notáveis. Tá? Ele sempre Não, vai sim, ter um eu consegui coeficiente. entender. Hã? Eu Tá. consegui entender, Pois é, mas mas deixa eu falar a que os outros podem minha... não ter entendido.
Então, sempre que eu vou escrever, gente, um polinômio na forma de produtos notáveis, eu tenho que calcular as raízes do polinômio primeiro. Do polinômio que estiver aberto. Por exemplo, eu peguei aqui um polinômio de grau 2, calculei as raízes dele, eu tenho duas raízes, eu vou ter, então, essa forma aqui. Um coeficiente, o valor de x menos a raiz 1, vezes o valor de x menos a raiz 2. Isso aí tem que ser muito claro, tem que estar lá, vindo lá do ensino médio para vocês, porque sem isso não vai conseguir. Aí a gente vai para o polinômio de Lagrange. O que a gente sabe que o polinômio de Lagrange faz? Ele passa exatamente em cima de cada um dos pontos interpoladores. Então vamos lá, Júlia, sua dúvida está nesse slide aqui? Isso, exatamente. Nesse aí mesmo. Por quê? Ele passa nos pontos, não é? Então quando x igual a x0, qual é o valor do polinômio interpolador? A f de x0, não é? Você tem que igualar. Então, eu tô com dificuldade de entender isso. Mas por que você entendeu que o polinômio é aberto? Seriam... Sim, entendi, porque você está multiplicando pelas raízes, certo? Não. Você entendeu lá no polinômio aberto a filosofia de que o polinômio passa pelos pontos de interpolação? Nos pontos de interpolação, o polinômio dá exatamente o valor da variável dependente. Né? Quando x igual a x0, o polinômio é f de x0. Quando x igual a x1, o valor do polinômio é f de x1. Quando x igual a x2, o valor do polinômio é f de x2 e assim por diante. Se entendeu para o polinômio aberto, a mesma coisa acontece para o polinômio de Lagrange. Vai, desenvolve, Júlia, para poder tirar sua dúvida. Eu entendi a parte anterior. O que eu estava com dificuldade para você ter noção, eu consegui entender a parte depois disso, que é a parte de calcular os coeficientes. Mas o que eu fiquei com dúvida foi por que essas partes dariam 1, dariam 0. Ué, quando calma, você calcula então é depois disso aqui ainda. É depois disso aqui. Mas volta para cá, ó. Aquelas equações que aparecem aqui, Júlia, essas todas aqui, ó, elas são simplesmente eu abrindo esse somatório. Sim. Eu transformei esse somatório naquelas equações, né? O n não ia de 0 a 4 lá? A 4 não, a 3, né? É polinômio de grau 3. Polinômio de grau 3. De 3. Polinômio de grau 3, isso. É um polinômio de grau 3. Tá? Então, ó, o n vai de 0 a 3, certo? Não é isso? Então, eu vou ter L0 em x estrela vezes f de xi. E aí vai mudando. L1 vezes f de x1, L2, e assim por diante. É em x estrela, certo? Entendeu? Essas equações daqui são aquele somatório de lá aberto para um polinômio de grau 3. Então a gente começa a perceber que muita gente tem dificuldade de usar e de abrir um somatório. Gente, ó, né? Qual é o n lá? 3. Então aqui eu vou ter quantas parcelas? 4. Né? Eu vou ter L0 em x estrela vezes f de x0. Lembra? É o i aqui e o i aqui. L1 de x estrela mais, né? O L1 de x estrela vezes o f de x1. Mais o L2 de x estrela vezes o f de x2. Mais o L3 de x estrela vezes o f de x3. Ora, essas são essas equações daqui. Para cada valor eu substituí. E eu sei o que acontece lá. Que nos pontos de interpolação, o valor do polinômio é exatamente o valor da função. Aí eu posso igualar, que nem eu fiz para o polinômio aberto. Agora foi, Júlia? Sim, aí eu tenho que fazer esse somatório, no caso, 4 vezes. 4 vezes. Você tem que passar pelos 4 pontos de interpolação. Você vai gerar 4 equações, como essas daqui. Aí, nesse caso, as raízes ficam 0, né? Aí vem a determinação das raízes e a gente começa a ver por que fica fácil, né? Você escreve os polinômios assim, com essa forma aqui, né? O coeficiente, o produto das raízes lá, os produtos notáveis, e começa a olhar de novo para cá. Começa a olhar de novo para suas equações. O que a gente tem? Né? Para essa equação ser verdadeira, o que essa equação diz? Me diz que o polinômio em x0 vale f de x0, certo? Não é isso? Certo. Agora, esquece esse pedaço aqui. Olha para esse trecho aqui, que tem que ser igual a f de x0, não é? E começa a pensar assim, o que multiplica f de x0 no primeiro membro? L0. L0. No segundo membro? L1. Não, no segundo membro. O que multiplica f de x0? Nada. 1. Tá, 1. Sim. Então, o coeficiente da f de x0 no primeiro membro tem que ser igual ao coeficiente da f de x0 no segundo membro. Por isso, L0 calculado em x0 igual a 1. Entendeu? Agora, olha para cá, para o segundo membro. O que multiplica f de x1 aqui? Tem f de x1 no segundo membro? Hein, Júlia? Não. Não, então ele está multiplicado por quanto? Por 0. Por 0. Portanto, o que multiplica f de x1 no primeiro membro tem que estar multiplicado por 0.
Não é isso? Ah, sim, entendi. Então o L1 Entendi. em x0 é zero. Ora, mas se um polinômio num determinado valor de x é igual a zero, significa que esse valor de x é o que dele? Uma raiz. Uma raiz. Você acabou de achar a primeira raiz do L1. A primeira raiz, sim. Agora olha para o Entendi. segundo membro de novo. O que multiplica f de x2 no segundo membro? Zero também. Zero. O que tem que multiplicar f de x2 no primeiro membro também tem que ser zero. Não é isso? Uhum. Então, Sim. o L2 de x0 é zero. Ou seja, x0 é a raiz de L2. L2. A mesma coisa para o f de x3, não é? O que multiplica f de x3 no segundo membro? Zero. Zero. Então, L3 de x0 que multiplica f de x3 tem que ser igual a zero. Ou seja, o L3 de x0 é zero, porque o f de x3 não é. Não tem a obrigação de ser zero. É um ponto tabelado. Você não tem controle sobre ele. A única coisa que você tem controle é sobre o L. E aí ele vai ser zero também. Ou seja, x0 é a raiz de L3. Achou 3 raízes aqui. 3 raízes de 3 polinômios diferentes. A mesma coisa eu fiz para os outros. Gente, alguma dúvida? Ficou claro agora, Júlia? Sim, professor. Entendeu ficou. agora o que tem que fazer? Alguém mais tem dúvida em Entendi. relação a isso, gente? Isso é dedução, isso é teoria por trás do polinômio. Na vida real, vocês vão passar muito além disso. Vocês vão começar lá direto na aplicação, tá? Todo mundo entendeu isso? Posso encerrar aqui o compartilhamento? Tudo bem. Quem cala consente. Voltei para a sala de aula com vocês, tá? Mais alguma dúvida com relação à fundamentação teórica? Hein, gente? Não? Vamos para Excel? Professor, Quem tá falando? Quem tá falando? Rodrigo, Diga, Rodrigo. Fala, meu filho. nesse caso da dedução, por exemplo, a gente não precisa fazer sempre isso, né? A gente Nunca pode mais você vai assumir- precisar fazer isso. Por exemplo, se o f de x0, ele vai ser a raiz de todos os outros, exceto x0. Exatamente. Na hora que a gente aplicar lá no Excel, você vai fazer isso direto. Tá ótimo. Você vai direto para as equações do L. Diga, Hugo, você ia falar alguma coisa? Abriu o microfone de repente? Não? Quem mais quer falar alguma coisa? Esse é o chatão, né? O que é o chatão? Nossa. Hein, Hugo? O Lagrange é chato? Mas o Lagrange é tão confortável, é tão cômodo. Não precisa ficar preocupado com unidade de coeficiente, não precisa ficar preocupado com nada disso. É só sair fazendo as contas e multiplicar pelas F, você já tem o valor interpolado com a unidade certinha, tá? Se não vai falar, fecha o microfone, por favor, que tá dando eco. Ai, verdade. Hugo, Deixa eu falar. Não tá tem batendo papo transferência. com os outros e largando a aula, tá vendo, gente? Olha só, depois toma falta e não entende por quê. É bom que tá gravado que eu tô falando isso, né? E vocês estão ouvindo que ele tá conversando com outra pessoa. Não tá nem aí pra aula. Bom, como ele não tá prestando atenção, eu vou dividir aqui a tela com vocês pra gente fazer no Excel. E vamos lá. Pode ser? Bom, vamos aqui, ó. Eu tenho os nossos dados. Esses aqui são os nossos dados originais. Certo? Deixa eu fechar aqui. Antes, deixa eu fechar o microfone do Hugo, já que ele não tá nem aí pra aula. Eu não consigo fechar? Consigo. Silenciar. Porque vai perturbar, né? Está perturbando a nossa aula. Então vamos lá, pro Excel. Todo mundo me vê aqui agora no Excel? Eu peguei aquela minha tabela, olha aí, é a mesma tabela que vocês têm, certo? Certo. Certo. E aí agora eu vou fazer um ponto diferente daqueles que vocês têm. Nos exercícios eu quero saber qual é o valor da umidade, variável dependente à umidade, no tempo 3 horas, variável independente ao tempo. Como é que eu escolho os pontos de interpolação para um polinômio de grau 3, que é aquele polinômio que a gente resolveu lá na aula? Tem que fazer os deltas. O delta vai ser o quê? O valor do x menos o x estrela. Vou fixar o x estrela para poder só puxar e arrastar ali, né? Ó, menos 2,8. E aí eu tenho que escolher os pontos mais próximos. Olha para cá e me digam quais são os pontos mais próximos de 3 pelos deltas. Seria o 2, 2,5, 3,5, 5. Não, 5. Olha só, presta atenção. Quem está mais perto? Quem tem os menores deltas? É o 0,5 menos De 1,5 até 3,5, né? Esse aqui é que são os meus pontos de interpolação. E aí, como é que eu tenho que organizar os meus pontos de interpolação mesmo? Opa! Em ordem decrescente de x. Quem é o maior x ali dos meus pontos de interpolação? É o 3,5, certo? Quem é a f de x correspondente a ele? É igual a 0,9884. Quem é o segundo maior? É o 2,5. Quem é o f correspondente a ele? Isso aqui é igual... Opa, cliquei aqui no lugar que não devia. Isso aqui é igual a isto aqui. O f correspondente a ele é 1,8367. O próximo, isso aqui é igual a 2. E isso aqui é igual a 2,48. E outro é 1,5. Opa, faltou. Isso aqui é igual a isto. E isto aqui é igual a isto aqui. A isso aqui. E
y dele é esse aqui, certo? Então tá aqui, ó. Transportei para cá os meus pontos interpoladores. Todo mundo vê? Hein, gente? Hein, gente? Fala, Sim, pessoal. Tá. Sim. Então agora como é que eu monto a matriz aumentada para um polinômio aberto de grau 3? Que equações que eu teria? Aí vocês vão ter que escrever aí. Vai ser o quê? A3 que multiplica 3,5 ao cubo, mais A2 que multiplica 3,5 ao quadrado, mais A1 que multiplica 3,5, mais A0 igual a 0,9884, certo? Então como é que fica essa equação aqui? Já na forma de matriz aumentada. Isso vai ser igual a isso aqui elevado ao cubo. Ao cubo. A segunda célula é ao quadrado, então é igual ao mesmo 3,5 elevado ao quadrado, igual ao próprio 3,5. E aí o que multiplica o A0, que é o coeficiente A0? 1. E isso aqui é igual a isso aqui, ao f de x, ou no caso aqui o ys, certo? Como eu tô com a minha tabela organizadinha aqui, bonitinha, não é verdade? Eu posso simplesmente pegar aí, marcar todo mundo e arrastar aqui para baixo. Ops, esse não. Assim não, arrastar assim. Aí, ó, copiei todo mundo. Se vocês observarem, ó, isso aqui agora é o 2,5 ao cubo. Isso aqui agora é o 2 ao cubo. Isso aqui agora é o 1,5 ao cubo. E a mesma coisa aconteceu com todas as outras células. Olhem aqui os nossos pontos dos YS que vocês vão ver também, certo? Método de Gauss-Jordan. Para resolver, como é que a gente faz? Hein, pessoal? Como é que nós fazemos? Dividido pelo pivô. Hã? Linha dividida pelo Isso, pivô. então vamos lá. Quem é o eliminador 2,1? Isso é a aula passada. É o A21 dividido pelo A1. Quem é o 3,1? É o A31 dividido pelo A1. Quem é o A41? É o A41 dividido pelo A1. Beleza? A linha 1 muda? Não. Não. A linha 2 muda. E aí vocês já sabem como. Ela é igual Sim. a linha 2 Igual a zero. antiga menos o eliminador fixo vezes a linha 1. Não vou gastar mais tempo aqui, passo a passo. A linha 3 muda? Muda. Ela é igual à linha 3 antiga menos o eliminador dela fixo vezes a linha 1. A linha 4 muda? Muda. Ela é igual à linha 4 antiga menos o eliminador dela fixo vezes a linha 1. Primeira etapa de eliminação, eu vou marcar, vou puxar. Aconteceu o que eu queria, vou copiar aqui os formatos. Professor, Diga. na última coluna, não é a coluna só de um? Hã? É uma coluna. E é uma coluna só de um. Tem que colocar um monte de uns ali. Eu não devo ter posto igual. Pera aí que eu já corrijo. Tá? Isso aqui é preto. E aqui tem que ser igual a 1. Ah, lá, eu não pus igual, ó. Tem que ser igual a 1. E aí com igual a 1 eu puxo para baixo. Pronto, ó lá. Todo mundo ficou 1. Certo? E ele já corrigiu embaixo. Repararam? Hein? Eu reparei, professor. Já Mas corrigiu isso- bonitinho, né? Sim, sim. isso tá Qual é a devido próxima ao- etapa de eliminação? Eliminar quem? Este e esses dois. eliminar o A1. Quem é o M21? Vai ser o A12 dividido A12, pelo... isso. Quem é o A22. A12? É o A12 dividido pelo A22. O 32, ele é igual ao A32 dividido pelo A22. O 42 é igual ao A42 dividido pelo A22. Agora a linha 1 muda, né? Linha 1 é igual à linha 1 antiga menos o eliminador dela fixo vezes a linha 2, que é a linha eliminadora. A linha 2 daqui não muda dessa vez, ela continua sendo ela. A linha 3 muda, ela vai ser a linha 3 antiga menos o eliminador dela fixo vezes a linha 2. E a linha 3, a linha 4 é a linha 4 antiga menos o eliminador dela fixo vezes a linha 2, que é a linha eliminadora. Certo? Marco aqui, puxo para cá, copio os formatos primeiro, para depois pintar de preto que preto é, né? Esse zero daqui, esses dois zeros daqui. De acordo? Todo mundo viu? Sim, sim. Beleza. Próxima etapa de eliminação vai ser o quê? Eu tenho que eliminar quem? Estes dois e mais esse aqui, né? Quem é o M13? A13 dividido pelo A33. O 23 é o A23 dividido pelo A33. E o 43 é o A43 dividido pelo A33. Isso é aula passada, isso é revisão. Linha 1 é igual a linha 1 antiga menos o eliminador dela fixo vezes a linha 3, que é a linha eliminadora de agora. Linha 2 é a linha 2 antiga menos o eliminador dela fixo vezes a linha 3. A linha 3 não muda, a linha 3 não muda, ela vai ser ela mesma. E a linha 4 é a linha 4 antiga menos, anterior, vezes menos o eliminador dela fixo vezes a linha 3, que é a linha eliminadora. Marco todo mundo aqui, puxo para cá,
copio os formatos e vou pintar de preto quem preto é, tá? Que são os 2 zeros daqui e o 0 daqui. Última etapa de eliminação, nem precisa perguntar mais como é que é 1,4. A14 dividido pelo A44. 2,4 é o A24, é igual ao A24 dividido pelo A44. O 3,4 é igual ao A34 dividido pelo A44. Linha 1 muda, ela vai ser a linha 1 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 4. A linha 2 muda, ela vai ser a linha 2 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 4. A linha 3 muda, ela é a linha 3 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 4. E, finalmente, a linha 4 não muda, ela vai ser só ela mesma. De acordo? Chegamos aqui, puxo para cá, copio os formatos, pinto de preto quem preto é. E a gente tem o que agora? Só as diagonais, só os elementos da diagonal principal são não nulos, né? Então, já calculei aqui, ó, deixei pronto para vocês, né? O A3 é o R1 dividido pelo A11. O A2 é o R2 dividido pelo A22. O A1 é o R3 dividido pelo A33 e o A0 é o R4 dividido pelo A44. Todo mundo entendeu isso? Isso aqui é a aula passada. Tá bom? Já transportei para cá e aí a minha pergunta, lembram que os coeficientes têm unidade? Qual é a unidade do A3? Hora menos 3, porque ele está multiplicando tempo a 3. Do A2, hora menos 2, porque ele está multiplicando tempo a 2 e a unidade é adimensional. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo sabe que vai ter que fazer isso aqui nas avaliações e que pode não ser só hora menos 3, hora alguma coisa, tem que saber bonitinho usar o PhD lá de introdução? O princípio da homogeneidade dimensional tem que ser usado aqui bonitinho para saber quais são as unidades? Todo mundo de acordo nisso? Hein, gente? Sim, Professor, beleza. uma pergunta. Mas de onde saiu os coeficientes? Que você, quando botou a matriz aqui automática, ele já calculou seus coeficientes. Aí eu tô perguntando como... Eu acabei de falar isso, Como mas foi vamos lá, esse olha cálculo? só. Método de Gauss-Jordan, não é? Olha para cá para minha equação, Caio. Quem é o primeiro coeficiente? É o A3. O segundo é o A2. Sim. O terceiro é o A1. O A3 é zero, sim, certo? Então, na hora Certo. que eu olho para cá, eu tenho 42A3 igual a isso. Não, já Já se achou? Já peguei. Então, vamos fazer as achei, contas de eu tinha- novo aqui. Ó. tinha Isso é problema. igual a isso dividido por isso. Esse aqui é igual ao R2 dividido pelo A22. Esse aqui é igual ao R3 dividido pelo A33. E este aqui é igual ao R4 dividido pelo A44. Pronto, tá aí. Então já transportei e aqui essa célula faz o quê? Ela pega, ó, este coeficiente, multiplica por 3 ao cubo, mais este coeficiente multiplica por 3 ao quadrado, mais o menos 3,5 vezes 3, mais o 7,31 e dá finalmente 1,34. Se vocês observarem bem, o que é interpolar mesmo, gente? O valor interpolado tem que estar sempre entre, né, os pontos. Se ele cair fora dos pontos de interpolação, vocês erraram com toda certeza. Entenderam isso? E caiu dentro dos pontos? Porque olha só, 3,5 está aqui, 2,5 está aqui. Então o 3 está entre 3,5 e 2,5. Vocês concordam comigo? Sim, sim. O valor interpolado, então, tem que ficar entre o quê e o quê? Entre 1,83 e 0,98, né? Não tinha que ficar ali dentro? E ficou, olha, 1,3470. Não é isso? Sim ou não? Sim. 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 Então, olha só que beleza. Agora, olha aqui como é que é pequenininho o polinômio interpolador de Lagrange. É pequenininho mesmo, é só isso aqui, ó. Não é nem aquele pedaço de lá, é só isso aqui. Porque as equações têm que estar na cabeça de vocês. Deixa eu tirar essa conta automática aqui pra gente não correr risco dela aparecer de repente, né? Quando as coisas estiverem todas prontas. Agora vocês precisam pegar um papel aí e ir fazendo junto. Eu tenho o quê, ó? x1, x2, x3, né? x0, x1, x2, x3, não é isso? E o x estrela. Como é que a gente calcula o L0? Ele vai ser o quê? Olha o papel de vocês, né? Abre um parênteses. X estrela menos, né? x2... fecha. x2 é a raiz de polinômio L0. Vezes, abre parênteses, x estrela menos na verdade é x1, agora é x2. Né? Vezes, abre parênteses de novo, x estrela menos o x3, certo? Dividido pelo quê? Como é que a gente faz aquela divisão de um monte de parcelas ali no Excel? Vocês já fizeram isso comigo antes. O que eu faço? Ou eu boto um parênteses grande, né, e faço o produto no denominador, ou eu vou fazendo o quê? Divido, divido e divido, não é isso? Todo mundo entendeu?
Então eu vou dividir pelas parcelas, pelas que estão entre parênteses, tá? Dividido pelo quê? Abre parênteses. Agora vem x0 menos x1 dividido. Abre parênteses. x0 menos x2, fecha o parênteses aqui, dividido, abre parênteses de novo, x0 menos x3. Certo? Escrevam a equação aí, senão vocês não vão entender o que eu estou fazendo. Correto? É a mesma equação que a gente tem lá do PowerPoint. Olha aí o PDF que eu mandei para vocês que vai dar a mesma equação. É um polinômio de grau 3 lá também. Deu para entender aqui? A única diferença no Excel é o que eu estou fazendo. Em vez de abrir um grande parênteses, fazer o produto do denominador e dividir, eu estou fazendo várias divisões por aquilo ali, porque a precedência não faz a menor diferença quando eu estou com multiplicação e divisão, né? Todo mundo entendeu? Pronto, ó, 0,25. Como é que eu calculo L1? É igual a quê? Bora, gente. Esse x0... X não, estrela menos x0. Menos. Agora eu tenho x0, né? Agora eu uso x0. Sim. Fecho parênteses. Vezes. Abre Vezes. parênteses. X estrela menos x2. quem? O x2. Tá? Fecho parênteses. Vezes. Abre parênteses. X estrela menos o x3, certo? Fecho parênteses. Dividido por quem? Abre parênteses. O x1 menos o x0. Fecho parênteses. Dividido por quem? Abre parênteses. O x1 menos o x2. Fecho parênteses. Dividido por, abre parênteses de novo, x1 menos o x3, fecha parênteses. Se eu não errei nada, pronto, ó, 1,5. Tá bom? Como é que eu calculo L2? É a mesma equação que vocês têm no PDF. Eu estou reproduzindo a equação do PDF agora aqui no Excel, fazendo as contas. Como é que eu calculo L2? Ele é igual a quê? Abre parênteses. O quê? Agora vocês vão me guiar. X estrela. Então, x estrela menos x0. x0, fecha parênteses, multiplica. Abre parênteses. Isso. X estrela Vezes menos x estrela menos x1. x1, fecha parênteses, multiplica, abre parênteses. X estrela menos X estrela menos x3. x3, fecha parênteses. Agora, vamos dividir. Dividir por quem? Né? x2, x2 menos menos x0, dividido por, abre parênteses. Eu fechei ali, fechei. Menos x2 menos x1, fecha parênteses, dividido por, x2 abre parênteses, x2 menos x3. Certo? Ó, menos 1. Como é que eu calculo L3 agora? Abre parênteses, vamos lá. X estrela menos x0, fecha parênteses, multiplica. Abre parênteses. X estrela menos, né, x1, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, x estrela menos x2. Acabou. Dividido por, abre parênteses, x3 menos x0, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, x3 menos x1, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, x3 menos x2, fecha parênteses e dá Enter. Pronto, 0,25 de novo. Agora, como é que eu calculo a função interpolada? Olha a equação que vocês têm no PDF. Isso aqui vai ser igual a quê? Tem que ser uma multiplicação de tudo vai ser aquela vezes soma de multiplicações do polinômio Sim. pela f. Então vai ser L0 vezes a f0 de x0, né? A f de x0, mais o L1 vezes a f de x1, mais o L2 vezes a f de x2, mais o L3 vezes a f de x3. Todo mundo acompanhou aqui? Ou vai esperar para ver quando o vídeo estiver editado depois? Não vai dar certo porque vocês vão ter que fazer a avaliação continuada. Então tem que acompanhar essa aula muito bem acompanhada. Deu Enter aqui e olha só, gente, que coisa, né? O polinômio de Lagrange deu o mesmo resultado que o polinômio de grau 3 aberto. Faz sentido? Hein? Sim. Por faz quê? sentido. Porque são polinômios do mesmo grau. Um tá no formato Grau. Lagrange, outro tá no formato aberto. Dá vero? Todo mundo entendeu isso? Agora, vocês repararam o seguinte? Piorou pro Excel? É agradável fazer isso no Excel? Hein, gente? Alguma dúvida sobre o uso disso no Excel? Porque é o que vocês vão poder fazer durante as provas, né? Durante as avaliações objetivas. Então tem que estar com isso muito habilidoso na cabeça também, né? Tudo bem? Posso seguir? Professor, Diga, quem tá falando? Professor, Caio? Diga. uma dúvida que eu tive é, assim, é claro que você vai falar pra gente qual o grau aqui pra usar, mas
como a gente vai saber qual é melhor, o mais preciso, assim? Você vai testar Então, várias sabe. vezes, por isso que é bom ter um Octave para fazer o programa, né? Entendi. Até você Então encontrar vai um vendo polinômio realmente interpolador o que te grau. dê uma boa, né, um bom... A questão é a seguinte, você não vai saber mais preciso porque você não tem o exato, né? Sim, sim. Mas você vai Mas imaginar eu como falo será. quando tem- Faz a curva, eu faz falo o gráfico do parâmetro, polinômio né? que você viu, porque se ele for um polinômio com um jeito muito maluco, uma variável, por exemplo, como essa nossa, a umidade, ela só decresce, né? Uhum. Ela decresce exponencialmente. Se você faz um polinômio que faz um zigue-zague, esse polinômio tá bom? Não. Tá não, né? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso, tá? Então, mais alguma dúvida em relação ao Excel para a gente ir pro Octave e acabar a aula? Encerrei aqui o nosso compartilhamento. Todo mundo bem? Vamos pro Octave? Pode ser, gente? Ou tem alguma dúvida mais em relação a isso? Então vamos lá. Octave neles. Professor, Quem está falando? Rodrigo, Diga, Rodrigo. eu tenho uma dúvida, professor. Por exemplo, nesse caso você usou um polinômio de grau 3. Ah, E no vídeo você comentou que não é pra gente ficar usando... Não necessariamente um polinômio de grau 5 seria melhor, nos daria um é a mesma resultado resposta melhor. que eu dei pro Caio, Rodrigo. Você vai ter que decidir qual é o melhor grau. Inclusive fazendo o gráfico do seu polinômio. Eu acabei de responder a sua pergunta falando com o Caio. Sim, mas eu não entendi. Porque, por exemplo, eu sempre vou ter que fazer o gráfico pra decidir isso. Se você tem todas essas ferramentas à sua disposição, por que não fazer? Não, com certeza. Eu tô pensando, por exemplo, se eu não tivesse essas ferramentas, como que eu decidiria? Você vai decidir pela sua experiência, pelo tempo que você tem para apresentar, porque pode ser que você não tenha tempo de fazer uma interpolação polinomial e tenha que se virar com uma interpolação linear. Vai depender disso, né? Imagina Entendi. que você tem um projeto para entregar daqui a 2 semanas. Aí você pode fazer todos os gráficos, todas as interpolações, tudo que você quiser. Não pode? Sim. Pode usar todos os recursos computacionais, não pode? Agora imagina que você tem que fazer um projeto para entregar daqui a 15 minutos. Que interpolação que você vai usar? É mais fácil, Mais mais rápido. rápida. Então é isso que vai ditar para você o uso. Por isso que tem que ter os métodos todos como ferramentas. Para você, engenheiro, decidir o que você vai usar lá na hora. Os métodos vão ser usados, a sua caixa de ferramentas ela vai ser pinçada lá de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu problema. Não tem uma regra absoluta. Por isso tem que conhecer tudo. Compreendeu Tá agora? bem. Por isso que tem que ter Tá todas bem, as tá ferramentas. O engenheiro que tem todas as ferramentas, ele sempre se vira. O engenheiro que só sabe fazer daquele jeito tá lascado, certo? Certo. Então vamos lá. Agora seguindo aqui, vamos compartilhar o Octave, que é só demonstração mesmo, não tem muita diferença. Então olha só, a gente tem a interpolação polinomial, que é essa flowsheet aqui, esse script aqui. Uma coisa importante, o Matheus Testari tá aí? Não falou nada hoje ainda? Matheus, você tá aí? Fala comigo. Tô aqui, ó. Arrasta uma cadeira, né? De fazer igual reunião mediúnica, né? Arrasta uma mesa, uma cadeira aí pra gente poder ver se o pessoal tá vivo, tá encarnado. Então, olha só, eu não faço, né, a introdução dos dados aqui na tela. Ele lê de um arquivo. Eu uso load para pegar um arquivo de dados. Tá? Quando você tem que digitar um monte de dados, gente, não é conveniente você fazer essa entrada de dados lá pela janela de comandos, né? É interessante você carregar esses dados por um arquivo. E aí, o que eu faço aqui? Esse meu, né, arquivo de dados, vocês vão receber também, ele tem 2 colunas. Uma coluna para o x, que é o tempo, uma coluna para f de x, que é a umidade. Tá? Lembra que a gente tem mais de um tipo de interpolação para fazer, não é? Então aqui neste caso eu decidi, olha para cá, eu decidi que o x é a minha primeira coluna. Então essa matriz dados aqui, ó, ela tem várias linhas, estão vendo aqui, ó, várias linhas, e a coluna 1, e várias linhas, e a coluna 2. Então eu decidi que x é a coluna 1, tempo, e decidi que f de x é a coluna 2, umidade. Certo? Vou fazer um polinômio de grau 3, eu decido qual é o grau do polinômio, e vou dizer que o ponto que eu quero interpolar é 3 horas. Certo? Não é isso? Eu montei a minha função interpolador polinomial, que é essa daqui, ó, essa function f_mcm_n, né? Ela retorna uma matriz n, ela retorna esse vetor aqui com as respostas, e ela retorna um status, para dizer se deu certo ou se não deu certo, tá? Então, ó, o valor interpolado aparece aqui. Esse P nem é um vetor, é um valor, é um escalar. E ela recebe a coluna do x, é um vetor, ela recebe a coluna da f de x, ela recebe o grau do polinômio, ela recebe o valor do ponto onde eu quero interpolar. Só isso. E é daqui que eu rodo. Então, eu decidi que eu tenho um polinômio de grau 3 e decidi que eu tenho que interpolar em 3. O mesmo que a gente acabou de fazer no Excel. E vou mandar rodar. Tá? Todo o resto aqui, ó, é a chamada da função. Olha como é pequenininho, Matheus. Como o meu script de inicialização ficou pequenininho. Ficou pequenininho por quê? Porque a inicialização dos dados é feita por load.
Eu estou carregando um arquivo. Ele já transforma aquelas colunas do meu arquivo em vetores ou em linhas em colunas de uma matriz. Tá? Linhas e colunas de uma matriz. Isso aqui é a única coisa que é relevante, que é método, que é a aplicação lá, que vai lá para outra script e vai realizar o que a gente quer. E aqui a gente tem a apresentação dos resultados. Isso aqui é firula, isso aqui é cosmético, é para apresentar os resultados de forma elegante. Então, já que eu decidi qual é o grau do polinômio e já que eu decidi qual é o valor que eu quero interpolar, não é? Eu vou mandar rodar. E mandando rodar, eu vou lá na minha matriz, lá na minha janela de comandos, e vocês vão ver aqui, ó. O que acontece? A leitura de dados me permite fazer esta tabela. Lembra que a gente calculou os deltas? Olha os deltas aqui, ó. O mesmo que a gente fez lá no Excel. Ele escolhe automaticamente, o programa escolhe para vocês os pontos. Automaticamente os pontos e já ordena de forma decrescente. Esse programa é poderoso, né? Diz que é um polinômio de grau 3, calcula os coeficientes e calcula o valor interpolado. Ah, professor, mas eu não quero esse, eu quero um polinômio de grau 4 nos valores do exercício. Qual eram os valores lá do exercício mesmo? Era em 0,75 horas? Tudo bem, ó, 0,75 horas. Vamos colocar aqui. Estão vendo isso? Estou mudando aqui na hora, neste exato momento. E era um polinômio de grau 4, né, que a gente queria fazer? Foi isso que estava lá de exercício? Nem lembro. Mas se for, tudo bem, é isso aqui, ó. Vou salvar e vou mandar rodar. E ele vai lá buscar, ó. Agora ele achou para um polinômio de grau 4 esses coeficientes e esse valor interpolado aqui. E se a gente olhar bem aqui a nossa tabela, ó, 0,75. 0,75 vai estar entre 0,5 e 1, não é? Portanto, o valor interpolado tinha que cair entre o quê e o quê? Entre 4,48 e 6. Deu 5,22, eu interpolei, não interpolei? Hein, gente? Tem que tomar cuidado com isso. Se interpolar e cair fora é porque você errou. Tá errado, tá? Então o programa faz direto, faz muito rápido. A mesma coisa se a gente quiser um polinômio de grau 2. Ó, vou mudar só o grau do polinômio agora. Vou salvar, vou rodar de novo. E aí, olha só que bonitinho, de novo. Deu um pouquinho diferente, né? 5,21, mas deu exatamente aquele valor que vocês devem ter visto lá, tá bom? Tudo que vocês fizeram aqui, a gente fez lá também. Ah, professor, mas agora eu quero o contrário. Eu quero saber qual é o tempo necessário para chegar numa determinada umidade. Será que a gente consegue? Quem está acostumado a lidar com vetor já no Octave, o que eu preciso fazer para poder fazer aquela interpolação em que eu vou interpolar o valor do tempo e eu conheço o valor da umidade? Quem vai ser o meu x, quem vai ser o meu y? O meu f de x? Teria que botar o contrário. Teria que botar o contrário. Então eu tenho que vir aqui no meu programa e dizer, olha, o x agora é a umidade, é a coluna 2. O y agora é o tempo, é a coluna 1. Tanto aqui quanto lá no Excel. Fica de exercício para vocês fazerem um polinômio interpolador de grau 3 para determinar o tempo que a umidade, por exemplo, é igual a... Deixa eu ver aqui a tabela, né? Dá uma olhada na tabela aqui para chutar para vocês, para dar um exercício. Em que a umidade é igual a 1. A 1 está muito perto, a 1 está muito perto. Vamos botar 3,5. Então eu quero, exercício para vocês agora. Não é avaliação continuada não, tá? Avaliação continuada é outra coisa. Mas exercício para vocês. Eu quero descobrir qual é o tempo necessário para que a umidade do material chegue ao valor 3,5. Tá? Então vai ser alguma coisa, algum tempo entre 1 hora e 1h30. Vocês estão vendo aqui que eu marquei as duas linhas? Quem é o x nessa interpolação? Sim. São as umidades. Quem vai ser o y, o f de x? São os tempos. É isso que vai acontecer aqui agora. Eu troquei. Ó, eu troquei. E eu vou fazer esse mesmo exercício, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero um polinômio de grau 3 para descobrir o tempo necessário para que a umidade seja 3,5. Lembrando que agora, o XD é umidade e eu vou calcular o tempo. Vocês entenderam? Então, ó, salvo e rodo. E aí eu vou olhar lá na minha janela de comandos. Olha só que bonitinho. Não era mesmo, gente? Não tinha que dar entre 1 e 1,5 para dar 3,5 de umidade? Olha lá, ó. 3,5 está mais perto de 1,5 e você interpolou um valor de 1,4159. Simples assim quando você tem o programa, né? Lá no Excel vocês vão ver a trabalheira que dá. Tudo bem? Deixa eu inverter isso aqui de volta para a gente poder interpolar lá aquele tempo do 75. A gente fez, né? Mas agora eu vou fazer com um polinômio de grau 4. Tá? Aqui vai ser um polinômio de grau 4 e aqui vai ser o 0,75. 0,75 no Octave, né? Salva, marca e roda. De novo, ó, 5,208. Estão aqui os coeficientes que vocês vão poder obter lá no Excel também se fizerem na mão. E daí resolvido. Certo? Ah, mas e por Lagrange, professor? Como é que eu faço? Do mesmo jeito. Agora eu já estou no meu script. Eu estou falando flowsheet por causa da palestra de Enzo, Matheus. Mas é script, tá, gente? Toda vez que eu falar flowsheet, entenda que é script. Tá? De novo, ele lê os dados.
De novo eu decidi que x é o tempo e que f de x é a umidade, tá? E agora eu vou fazer aquela mesma interpolação que a gente fez lá no Excel, tá? Um polinômio de grau 3, que eu vou calcular o valor quando a umidade é igual a 3. Quando o tempo é igual a 3 horas. Aqui é 3 horas, tá? Salvo, boto para rodar. E olha só que bonitinho que ele fez. Não deu os mesmos polinômios lá que a gente achou? Os mesmos valores dos L's? Não deu o mesmo valor do x interpolado? Da f de x interpolado? Então esses são os programas do Octave que vocês vão ter disponíveis para usar a partir de hoje, tá? Podem até usar para fazer avaliação continuada. Podem. Mas o que vai ter que fazer depois? Passar tudo à mão e me mandar manuscrito. Eu não quero nenhum print de tela. Eu não quero nenhuma tabela copia-cola. Tudo manuscrito. E etapa por etapa, tá? Se vai fazer Lagrange, tem que mostrar todos os L's e mostrar como é que calculou o valor interpolado. Se vai fazer pelo polinômio aberto, tem que mostrar todas as matrizes, todas as eliminações e mostrar o valor interpolado. Tudo bem? Entendido isso? Podemos fazer chamada? Professor, só uma pergunta antes. Diga, quem está falando? É o Matheus. Diga, Matheus. Então, é sobre aquela função load. Você usou qual arquivo que estava associado a ela? Ah, eu vou mostrar para vocês. Espera aí que aí eu vou ter que abrir, tá? Eu gerei um arquivo de dados, não é? Você lembra que a gente tinha... Antes, deixa eu compartilhar com vocês o... Não, olha o seu PDF. O primeiro slide do seu PDF. Deixa eu botar aqui na tela, vocês vão ver depois na edição, ó. O primeiro slide do PDF, ele não tem uma tabela? É aí, Matheus? Professor, deixa eu abrir aqui então. Isso, vai abrindo aí que eu vou abrir aqui o arquivo de dados. Que ele é pequenininho, ele é um arquivo de texto, .dat, daqueles que você faz no bloco de notas, tá bom? Tá? Ele é um arquivo .dat, é um arquivo de dados. Achou aí seu PDF, Matheus? A tabela do seu PDF? Professor, ainda não. Tá, então deixa eu compartilhar que é mais fácil, ó. Lá no PDF de vocês têm essa tabela aqui, não tem? Que eu tô marcando agora, sim. Que tá ficando colorida? Sim, professor. Não é? Pois é, eu gerei um arquivo .dat de texto, um arquivo de texto. De texto. Assim, ó. Só isso aqui, Matheus. Ah, entendi. Ó. É isso aqui que o load vai carregar. E aí o load vai entender que essa primeira coluna é o tempo e essa segunda coluna é a umidade. Porque você tabelou assim. Entendeu? Entendi, professor. Tá? Beleza. Mas essa função load, ela resolve, ela quebra um galho pra você não ficar digitando coisa na mão ali. Imagina se você vai rodar 10 vezes, vai tentar 5 polinômios diferentes. Sim, você tem que digitar os 20 dados todas as vezes? Ninguém merece, né? Faz a leitura direto. Pode ser? Pois é. O outro professor tinha passado uma matriz com 15... de ordem 15. Aí foi um saco digitar daí. Pois é, aí faz o load, gente. Aprendam a fazer o load. Ele gera uma matriz, ele transforma numa matriz. E aí depois você diz o que cada coluna representa. Como a gente fez no Octave. Vocês vão ter os programas, vão ter os scripts. Então não vou fazer compartilhamento aqui agora, que a gente já está em cima da hora de eu começar a outra aula, tá? Todo mundo abrindo o microfone, mesmo esquema de chamada. Se eu chamar outro aluno e não tiver respondido, é falta. Então tempo para todo mundo abrir o microfone aí, vamos lá. Pessoal que não está prestando atenção na aula vai tomar falta. Abrindo o microfone. Quando eu chamar, pode fechar. Mas enquanto eu não chamar, microfone aberto. Ah, eu tô com problema de áudio, eu não consigo falar no áudio. Escreve no chat, estou presente, professor. Na hora que eu chamar o seu nome, você vai lá e tum. Entendeu? Aperta o enter e me diz, eu estou presente. Tá? Tem gente com o microfone fechado. Júlia tá com o microfone fechado. Aline tá com o microfone fechado. Hugo tá com o microfone fechado. Eu vou começar a chamada. Aline. Faltou. Respondeu no chat, professor. Ah, respondeu no chat, tá. Então presente. Ana Clara, presente no chat. Caio. Presente. Caroline. Presente. Danilo. Eu, professor. Débora. Faltou. Fernanda. Presente. Gabriel Amaral. Presente no chat. Gabriel Pereira. Presente. Hugo. Faltou. Júlia. Presente. Larissa. Presente. Leonardo. Presente, professor. Lucas Ferreira. Presente. Lucas Moreira. Presente. Lúcio. Presente. Luiz Felipe. Presente no chat. Marcos Mendonça. Presente. Maria Clara. Presente. Matheus Tessari. Matheus Jardim primeiro. Presente. Tessari. Presente. Monique. Presente. Ramon. Faltou. Renan. Presente. Robert. Faltou de novo. Esse já está reprovado por falta. Rodrigo. Presente, professor. Tiffany. Presente, professor. Tiffany, você ficou tão calada na aula de hoje, minha filha. O que houve? Ai, hoje minha conexão tava horrível, professor. Não tava conseguindo ver nada. Tá, Vou ter que joia. ver Na depois quinta-feira pela deve gravação. sair o vídeo editado. Essa semana eu não tô tão sufocado como eu tava semana passada. Gente, eu tô encerrando porque eu tenho que abrir a outra sala, tá?
A avaliação continuada vai estar liberada para vocês a partir das 13 horas, ou assim que eu acabar aqui, a partir das 11 horas, acabar com a outra turma. E vocês têm até as 13 horas da quarta-feira para entregar. Cuidado, tem um monte de gente que já está pendurada por falta. Agora é tarde, eu chamei e não respondeu na hora. Ganha falta, foi o combinado e foi o avisado. Tá? Inclusive porque quando a gente chamou e pediu para fazer, não estava nem prestando atenção no que estava sendo pedido. Tá? Então tô terminando aqui, encerrando a reunião. Tchau, tchau. Bom dia, vamos começar a nossa atividade síncrona da turma 2. São 10 horas e 4, quase 5 minutos, né? Espero que vocês estejam bem e a gente possa realmente trabalhar rápido, fazer com que as coisas andem. E vocês repararam o quanto que a matéria anterior, a determinação de solução de equações algébricas lineares, é importante para essa matéria atual de interpolação, né? Principalmente ali para o caso dos polinômios abertos, dos polinômios interpoladores de grau maior do que 1 abertos. E aí é importante a gente estar atento a isso. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida em relação ao material, ao PDF, aos 2 vídeos? Por favor, este é o momento. Hein, gente? Dúvidas sobre o material? Professor. Quem está falando? Gabriela. Hã? Diga, Gabi. Gabriela. No caso aqui na matéria, a gente vai usar a interpolação linear? Muito raramente. Você vai usar muito mais a interpolação polinomial, de grau maior do que 1, e vai usar muito polinômio de Lagrange, porque ele é rápido. O senhor pode explicar de novo o exemplo que tem de interpolação linear, por favor, que eu me perdi um pouquinho nele. Da interpolação linear? Isso. Tá bom. Você tá com o seu PDF aberto aí, né? Tô. Tá, deixa eu compartilhar aqui o Excel com vocês, tá? E deixa eu chegar aqui. Eu acho que é isso. Exatamente esse aqui. Vou compartilhar. Estão vendo aqui a tela? Sim. Sim, professor. Tá. Então, qual é a ideia? Tá vendo? Ó? Essa curva azul é a função, que eu não conheço, Gabriela. Entendeu? Entendeu, Gabi? Sim. Ela é a função. Eu não sei qual é. Então, eu não tenho como calcular o valor de x estrela substituindo nessa equação, porque eu não tenho essa equação. Compreendeu? Então, o que eu faço? Eu tenho 2 pontos. Interpolação linear é isso. Você vai encontrar 2 pontos em que o seu x estrela está entre esses 2 pontos, está dentro desses 2 pontos aí, desse intervalo, né, e procurar fazer o valor interpolado. Então, eu construo por 2 pontos uma reta, que é essa vermelha aqui, minha filha, ó. A vermelha, reparou? E aí, em x estrela, eu subo e vou ler o valor na reta. Acho y estrela. E digo assim, olha, eu tenho que confiar, fé em Deus, pé na tábua, que a f de x estrela é aproximadamente o y de x estrela. Qual é a dúvida? Foi mais na aplicação do exemplo mesmo que eu me perdi um pouco. Aí você precisa refazer as suas contas, pegar e você fazer. Você está falando deste exemplo aqui, dessa conta, deixa eu ver aqui. Aqui, né? Isso. Ué, aí a gente aplicou aquilo. A gente aplicou essas equações aqui. Pelo menos isso vocês têm que tentar fazer, tá? Assistir aos vídeos só, sem pegar e fazer as contas e refazer, não é estudar. É importante ter isso na mente. Essas contas aqui, Gabriela, nasceram, todas elas, de uma dessas 2 equações aqui. E eu falo isso lá no vídeo. Então o que você tem que fazer é saber quem é o f de x0, quem é o f de x1, quem é o x1, quem é o x0. E quem é o x estrela. E aplicar. Esta equação 5 foi usada para fazer esta conta daqui e esta conta daqui de baixo, se não me falha a memória. E a equação 6 eu usei para fazer a conta do meio. Tudo bem? Compreendido isso? É aplicação de equação. O que é que você não entendeu, minha filha? Não, foi na hora de substituir os valores mesmo que eu me perdi. Então, o que você tem que fazer antes? Você tem que montar uma tabelinha, tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir isso aqui como uma apresentação e eu vou poder escrever na mesa aqui. Agora vocês veem a apresentação, né? Então, olha só. O 0,75 está onde? Está entre 0,5 e 1, certo? Então, esses 2 são os meus 2 pontos de interpolação, não são? Eu vou fazer uma tabelinha em que eu vou ter x, vou ter f de x, certo? Vou ter o ponto P0, vou ter o ponto P1. Quem é o x1? Se eu estou organizando em ordem decrescente, x1 é 1. Então, quem é a f de x1? É 4,4852. Quem é? Aqui é x0, na verdade, né? x0 e f de x0. Quem é x1? x1 é o 0,5. Quem é a f de x1? A f de x1 é 6,0130.
Na hora que eu for montar a equação, eu vou olhar para essa tabela aqui, Gabi, e sei quem é x1, quem é x0, quem é f de x1, quem é f de x0 e substituo. Não é isso? Sim, professor, agora eu consegui enxergar um pouco. Então monte a tabelinha. Sempre vai facilitar a sua vida. Que aí você consegue traduzir seus números nas letrinhas que estão aí no seu PDF. Tá de boa? Tá ok, professor, obrigado. Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Hein? Sim ou não? Ninguém tem dúvida? Então vamos lá para o Excel trabalhar. Vamos fazer conta. Vamos pegar polinômio de grau maior do que 1. Interpolação linear é muito café com leite. Interpolação linear é quando você tem assim, eu tenho 5 minutos para dar um resultado e eu tenho que usar a interpolação linear. Agora, se você tiver mais de 15 minutos para dar um resultado, você pode ir lá no Excel e fazer. Num polinômio interpolador de um grau um pouquinho maior. Como nós fizemos polinômio de grau 3 nos nossos exemplos, eu vou colocar aqui um polinômio de grau 3, que ele nem é tão grande que dê muito trabalho, nem é tão pequeno que não pareça que tá aprendendo, né? Então, olha só, eu tenho aqui... deixei para eles aqui. Eu tenho aqui a minha tabela de dados. Essa aqui é exatamente aquela tabela que vocês tinham. Deixa eu compartilhar, que eu não estou compartilhando. Peraí. Que bom. Estão vendo a janela do Excel agora? Sim, professor. Beleza, ó. Essa aqui é a nossa tabela de dados. É aquela do começo lá, do PDF de vocês. Primeira folha do PDF, certo? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Aí, olha só. Para ficar diferente do que eu fiz com a outra turma, vamos supor que eu quero interpolar em 2,75. Tá? Eu quero saber qual é a umidade em 2,75. Ou seja, vai ser alguma coisa aqui, né? Entre 2,5 e 3,5. Vocês concordam comigo? Mais perto do 2,5 do que do 3,5? Na hora que eu chegar no resultado, eu tenho que estar com alguma coisa mais perto de 1,83 do que de 0,98? Todo mundo entendeu o que é interpolar? Inter, dentro, né? Se der um valor fora dessa faixa, tá errado, né? Se os meus valores de x, o meu x estrela tá entre 2,5 e 3,5, o meu valor da f de x estrela só pode cair entre 1,83 e 0,98. Entenderam isso? E aí, como é que eu seleciono os pontos para um polinômio de grau 3? Para começar, para um polinômio de grau 3, eu preciso de quantos pontos de interpolação? 4. Né? Então, como é que eu calculo, como é que eu determino os melhores pontos? São os mais próximos, não é? São aqueles que estiverem mais perto do x estrela. O x estrela é de 2,75, não é? Sim ou não? Sim, professor. Isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o delta, que nem eu fiz lá no vídeo. Ele vai ser igual, né, ao x menos o x estrela. Aí, para facilitar a minha vida, eu fixo o x estrela para eu poder escorrer isso aqui para baixo. Ó. Agora eu vou encontrar os valores mais próximos. Quais são os valores mais próximos do x estrela? São aqueles que dão o menor delta. Quais são os deltas mais próximos? Os 4 deltas mais próximos de zero aqui. Hein, gente? 0,75 menos 0,25. Ó, eu tenho, 0,75. tá? 1,25... menos 1,25, menos 0,75, menos 0,25 e 0,75. Esses 4 aqui, né? São os menores? Ops. Não são esses os menores, gente? Isso. Então deixa eu pintar eles de azul aqui, ó, para dizer que a gente selecionou esses pontos. Selecionei os meus pontos, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabela com esses pontos organizados em ordem decrescente, para facilitar a minha vida e vocês poderem entender o que estão fazendo igualzinho lá no vídeo. Então qual é o maior valor de x ali? Não é? Do maior para o menor? Então o maior valor é o 3,5, não é? Quem é a f de 3,5? O 0,98. Qual é o segundo maior? É o 2,5. Quem é a f de 2,5? É igual a 1,83. Conferindo ali a tabela, ó. 3,5 e 0,98, 2,5 e 1,83, 2 e 2,48 e 1,5 e 3,33. Beleza, estão aqui, né? Agora vocês têm aí as equações. O que eu sei? Que o polinômio interpolador tem que passar exatamente em cima do quê? Dos pontos interpoladores, né? Então, quando o tempo for 3 horas e meia, aqui, nessa equação, ó, nesta equação, quanto tem que dar aqui a umidade? Quando o tempo aqui for 3 horas e meia? 0,98, né? 84. Isso. Então, como é que eu olho para essa equação e transformo a minha matriz aumentada? Quais são as minhas incógnitas nessa equação aqui? A3, A2 e A1. A3, A2, A1 e A0, né? Os X são conhecidos e os Y são conhecidos. Nos pontos de interpolação. Deu para entender? Luiz, você entendeu? Deu, professor. Beleza. Então, olha só. Como é que fica aqui? Eu teria, vamos lá, 3,5, né? Eu teria 0,9884 é aproximadamente, é igual. Aqui é igual mesmo, né? Nos pontos interpoladores é exato. A3 que multiplica 3,5 ao cubo, certo? Mais A2 que multiplica 3,5 ao quadrado. Mais A1 que multiplica 3,5 mais A0, certo? Não é isso?
Então, como é que eu faço a minha matriz aumentada? Isso aqui vai ser igual ao 3,5 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser igual ao 3,5 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao próprio 3,5. E isso aqui é 1, que é o coeficiente do A0 ali. Não é? O que multiplica A0? 1. Não é isso? Não é isso que está multiplicando o A0 aqui, gente? Sim, Isso tem que ser igual ao 0,9884. Pronto, olha só. Agora prestem atenção, usuários de Excel. Eu montei a minha tabela desse jeito, né? E comecei da linha lá de cima, dessa linha daqui. Como está tudo organizadinho, como está tudo bonitinho, a operação é a mesma, basta eu marcar e puxar. Está pronta a minha matriz aumentada. Não tá? Sim ou não? Tá. Beleza. Tá 3,5. Isso, olha só, se você clicar aqui ó, no 8, ele vai ser o quê? O 2 ao cubo. Se você clicar aqui no 1,5, ele é o próprio 1,5, né? Então ele pega certinho, ele mantém as posições relativas. É isso que é importante. Método de Gauss-Jordan, revisão da aula passada. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer primeiro? Primeira etapa de eliminação. Eliminar este, esse e esse, né? Eliminar esses três aqui. Então eu vou precisar de um eliminador 2,1 que é igual a quê? Agora eu vou depressa, agora aqui eu não vou ficar esperando. Ele é o A21 dividido pelo A1. Dividido pelo... Isso. O M31 é o A31 dividido pelo A1. O M41 é o A41 dividido pelo A1. Certo? Agora como é que faz? A linha 1 muda? Não, ela é a linha eliminadora nesta etapa. Então ela continua ela mesma. A linha 2 muda? Muda. Ela é a linha 2 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 1. A linha 3 muda? Muda. Ela é a linha 3 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 1. A linha 4 muda? Muda. Ela é a linha 4 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 1. Pronto. Cheguei aqui, eu posso marcar, puxar. Vou copiar o formato para poder facilitar a minha vida e pintar de preto quem preto é. Os pretos são esses daqui, né? Os que foram tornados zero. O que eu tenho que fazer agora na próxima etapa de eliminação? Tornar isto zero e isto, né? Então quem é o M12? É o A12 dividido pelo A22. Dividido pelo... Isso. Quem é o M32? É o A32 dividido pelo A22. Quem é o M42? É o A42 dividido pelo A22. Ops, 22. Tá, deixa eu até ver se eu fiz esse aqui certo. Fiz. Tá? A linha 1 agora muda? Muda, né? Ela é a linha 1 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 2, que é a linha eliminadora. Agora quem não muda é a linha 2. A linha 3 muda? Muda. Ela é a linha 3 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 2. A linha 4 também muda. Ela é a linha 4 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 2. Marco e puxo, marcar e arrastar no Excel. Vou copiar aqui a formatação, pintar depois de preto quem preto é. Só esse aqui que é preto. Esses dois são pretos. O que mais que eu tenho que fazer agora? Eliminar esses dois e esse aqui. Quem é o M13? A13 dividido pelo A33. O 23 é o A23 dividido pelo A33. E o 43 é o A43 dividido pelo A33. Fazendo a eliminação, a linha 1 muda, é a linha 1 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 3. A linha 2 muda, ela é a linha 2 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 3. A linha 3 é eliminadora, então ela não muda. E a linha 4 muda, ela é a linha 4 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 3. Se eu não errei nada aqui, eu vou marcar, vou puxar, vou marcar, vou puxar, copiar o formato, pintar de preto quem preto é. Esse aqui é preto, esses dois, né? Esses dois aqui são pretos, esse aqui é preto, porque virou zero. Só falta a última etapa de eliminação, o M14 é o A14 dividido pelo A44. O M24 é o A24 dividido pelo A44. O M34 é o A34 dividido pelo A44. A linha 1 muda, a linha 1 vai ser igual à linha 1 anterior menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 4. A linha 2 muda, é a linha 2 anterior menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 4. A linha 3 muda, ela é a linha 3 anterior, menos o eliminador dela fixo, vezes a linha 4. E a única que não muda aqui é a linha 4. Continua sendo ela mesma. E abrimos. Copiando aqui os formatos, pintando de preto quem preto é. E agora, olhando aqui para que já terminou, como é que eu olho isso aqui e transformo em equações? Esta primeira agora equação aqui é o quê? Né? Hã?
Essa primeira É só equação você aqui é o quê? dividir o azul pelo vermelho. Isso, é o 42,875. A3, lembra, ó? A ordem aqui, ó, é A3, A2, A1 e A0. Tem que tomar um cuidado danado com isso. Então aqui é o coeficiente A3. 0 a 2, 0 a 1, 0 a 0, igual a menos 1,7418. Portanto, A3 é igual a isto aqui, o R1, dividido pelo A11. Tem unidade? Tem, gente? Tem, né? Tem, né? É dimensional. E qual é a unidade? Tempo a menos 1. Olha para a equação. Não, não é tempo a menos 1. Olha para a equação. O A3 multiplica T elevado a quanto? Hein? Aqui é até mais fácil de eu mudar. Deixa eu botar T aqui para vocês, para facilitar. Ó, T é tempo ao cubo. Então, para ficar adimensional, né? Porque o YS é adimensional, o A3 tem que ter que dimensão? Tempo a menos 3. Tempo a menos 3. Não é? Exatamente isso. Então aqui, ops, ficou só um XT aqui. Então aqui vai ser hora menos 3, que eu já coloquei ali. Quem é o A2? A2 é o R2 dividido pelo A22. O A1 é igual ao R3 dividido pelo A33. E o A0 é igual ao R4 dividido pelo A44. Pronto, olhamos assim. Já estão aqui com as unidades, ó. O A0 é adimensional, né? Porque ele não está multiplicando tempo nenhum. Agora, como é que eu calculo o valor interpolado? Como é que eu calculo f de x estrela? Agora que eu já tenho o polinômio. Vai ser o quê? Substituindo o polinômio. Substituindo o polinômio, né? Então, isso aqui vai ser igual ao A3 vezes o t estrela ao cubo. Mais o A2 vezes o t estrela ao quadrado. Mais o A1 vezes o t estrela, mais o A0. Pronto. 1,5736. Deu? Tá interpolado? Tinha que ficar entre o que e o que? Lembra, ó, o t estrela é 2,75. 2,75 está entre 3,5 e 2,5, não é? Então o valor interpolado tinha que ficar entre 1,83098. Ficou? Ficou, que legal. Agora olha só, polinômio de Lagrange. Polinômio de Lagrange é a coisa mais tranquila do mundo, vocês só precisam se preocupar com aquelas equações finais. Agora seria muito bom se tivesse entendido a dedução, tá? Lembrem-se, nos polinômios interpoladores, né, o polinômio passa exatamente em cima dos pontos de interpolação. Então, em x igual a x0, o valor do polinômio tem que ser o f de x0. Em x igual a x1, o valor do polinômio tem que ser a f de x1. Em x igual a x2, o valor do polinômio tem que ser a f de x2. E assim por diante. Entenderam isso? Agora eu preciso que vocês abram o PDF aí de alguma forma para olhar as equações, porque aqui a gente não vai escrever as equações têm que estar na frente de vocês. A gente já sabe. Gabriela, olha só. Gabi, abre o microfone. Oi, professor. Ó, olha para cá. x0, f de x0. x1, f de x1. x2, f de x2. x3, f de x3. Todo mundo entendeu isso? Que eu estou olhando aqui para os números, encarando que eles são x, 1, 0 e essas coisas todas, como tem aí na equação de vocês? Traduzir a equação para os números que vocês vão usar? Entenderam? Então, como é que eu calculo o L0? O L0 é igual a quê? Olha a equação de vocês aí. Pode falar pelo x mesmo. Vai ser o quê? Hein? Quais são as raízes do L0? Quais são as raízes do L0? Vai, Vanessa, você ia falar. Quais são as raízes do polinômio L0? Tá x1, x2, x3. Isso, x1, x2, x3. Então, o que eu vou fazer aqui? O L0 vai ser igual, abre um parênteses, né? Igual, abre parênteses. Está suficiente para vocês enxergarem o que eu estou fazendo aqui? Sim. Tá. Então, ó, é o x estrela menos a primeira raiz. A primeira raiz é o x1. Fecha o parênteses. Vezes, abre o parênteses de novo. O x é estrela menos a segunda raiz. A segunda raiz é o x2. Vezes, abre o parênteses de novo. O x estrela menos a terceira raiz. Certo? Dividido pelo quê? Olha aí no PDF. Não era dividido pelo... Ah, tá, ok. Como é que calcula o L0? O x estrela menos as raízes no numerador a gente já fez. E no denominador entra o quê? x0 menos x1. Isso. Agora presta atenção, Gabi. É a Gabi que tá falando comigo, né? É, Gabi? Isso. Tá. Então, Gabi, olha só. Aqui a gente está no Excel. Mas eu preciso que vocês se lembrem do ensino fundamental. Qual é a ordem de precedência de multiplicação e divisão? Tem alguma? Ou eu posso fazer a multiplicação primeiro, a divisão depois, a divisão primeiro, a multiplicação depois? Não vai fazer diferença? São iguais. Não faz diferença, né?
multiplicação e divisão são a mesma precedência. Elas têm precedência maior sobre soma e subtração, por isso que eu estou botando um monte de parênteses ali, né, para fazer as subtrações acontecerem primeiro. Mas as divisões e os produtos não fazem a menor diferença. Então eu posso aqui fazer o seguinte, abrir um grande parênteses, fazer o produto do denominador e dividir. Ou eu posso simplesmente dividir por cada parênteses, por cada parcela, tá? E é o que eu vou fazer porque fica mais fácil. Então olha só, eu vou dividir. Gabi tinha falado, né? x0 menos x1. Fecha o parênteses. Dividido. Abre parênteses de novo. x0 menos x2. Fecha o parênteses. Dividido. Abre parênteses. x0 menos x3. Fecha o parênteses. Enter. Tá lá, ó, 0, esse trem aqui. Peraí. Como é que eu calculo L1? Igual, abre parênteses. Vamos lá. X estrela menos. Quem são as raízes do polinômio L1? Hein, gente? Quais são as raízes? x0, x2 e x3. Então, ó, x estrela menos x0, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, x estrela menos x2, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, x estrela menos x3. Dividido, abre parênteses, agora sim, x1 menos x0, dividido, abre parênteses, x1 menos x2, dividido, abre parênteses, x1 menos x3. Certo? E tá aí, 1,4063. Como é que eu calculo L2? Agora não preciso ficar perguntando de novo, né? Isso aqui vai ser igual a x estrela menos x0, fecha parênteses, multiplica, abre parênteses, x estrela menos x1, fecha parênteses, multiplica, abre parênteses, x estrela menos x3, né? Dividido por, abre parênteses, x2 menos x0, dividido, abre parênteses, x2 menos x1, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, x2 menos x3, certo? E aí, vamos lá para o último, vai ser igual a quê? Abre parênteses, as raízes agora são x0, x1, x2, então x estrela menos x0, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, x estrela menos x1, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, x estrela menos x2, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, x3 menos x0, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, x3 menos x2, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, x3 menos o x2 aqui. Né? Lá era o x1. Pronto, deu isso. Agora eu tenho aqui os coeficientes L. O que eu faço com eles? Como é que é o polinômio de Lagrange? Isso aqui vai ser igual a quê? O L0 vezes a f de x0, mais o L1 vezes a f de x1, mais o L2 vezes a f de x2, mais o L3 vezes, Maurício, vezes a f de x3. E olha só que coisa linda, gente. O que aconteceu aqui? O valor obtido pelo polinômio de Lagrange de grau 3 é igual ao valor obtido pelo polinômio aberto de grau 3. Faz sentido isso? Faz. É o mesmo polinômio, né? Só está escrito de formas diferentes, certo? Alguma dúvida com relação ao uso do Excel para fazer essas coisas? Hein, pessoal? Não. Não, né? Então podemos interromper aqui e mostrar para vocês o Octave. Olha só que bonitinho. Estou voltando aqui para a sala. Tá travando para mais alguém aí? Olha, para mim não tá travando nada, viu, gente? Então vamos adiante aqui. Vou compartilhar agora o Octave com vocês, que está aqui. Então, olha, vocês já vão ter acesso, quando eu liberar aqui a live, vocês já vão ter acesso e tá lá disponível para vocês também, tá? Provavelmente vocês vão ver isso que tá lá disponível. O script para inicialização do polinômio interpolador e, né, o que calcula os pontos de interpolação, o interpolador, determina tudo e apresenta para nós o valor interpolado. A mesma coisa para o polinômio de Lagrange. Eu vou rodar os dois exemplos iguais aos que nós fizemos no Excel. Tá? Então, olha só, o que acontece aqui? Vou aqui, ó, a mesma coisa inicial. Minha script não lê na tela de comandos, ela lê de um arquivo. Esse arquivo aqui, ó, IT751T012020.dat. Tá? É o do período passado. É o que gerou o vídeo. Então eu tenho um arquivo de dados que tem na primeira coluna os valores do tempo, na segunda coluna os valores da umidade. É um arquivo de texto.
construído lá no bloco de notas. Vocês entenderam isso? Que o meu Octave lê com esse comando load. Quando ele lê nesse comando load, ele cria esta matriz ODados, tá? Que é uma matriz que tem N linhas e 2 colunas. A primeira coluna do tempo, a segunda coluna da umidade, certo? E aí o que acontece aqui agora? Eu digo para ele que a primeira coluna é o valor de x e digo para ele que a segunda coluna é o valor de umidade, certo? Vou interpolar por um polinômio de grau 3, o GP é o grau do polinômio. Ops, o que eu fiz aqui? Tô aqui. Vou interpolar aqui o grau 3. Ah, eu devo ter fechado isso, fiz. Grau 3. E a gente tinha colocado lá 2,75, né? O XD é o ponto onde se deseja obter o valor da função interpolada. Então, para o polinômio, para a função polinomial, eu estou salvando aqui e vou mostrar para vocês lá na janela de comandos. E olha só que coisa bonitinha, os mesmos coeficientes que nós obtivemos com aquele sofrimento todo lá no Octave, no Excel. E olha só que bonitinho aqui o valor interpolado, exatamente igual. 1,57358, não é isso que a gente obteve lá? Ah lá, 5736. Então, entenderam isso? Que o Octave é rápido, é fácil? Mais do que isso, esse programa que vocês estão recebendo, ele diz o seguinte, olha, eu tenho 8 pontos, eu tenho a minha tabela de dados, ele calcula os deltas, vocês estão vendo os deltas aqui, ó, delta, as mesmas diferenças que nós fizemos, ele escolhe e organiza em ordem decrescente os pontos, calcula os coeficientes para um polinômio de grau 3 e calcula o valor interpolado. Tudo bem? Isso aqui é demonstração, vocês vão ter que pegar o script e ler e ver como é que faz. Para o polinômio de Lagrange, idem, tá? Aqui vai ser 2,75, polinômio de grau 3, vou salvar, vou rodar, e olha só que bonitinho aqui, os nossos L's, os mesmos L's que nós obtivemos antes, estão vendo? Marcadinho aqui de escuro, e o mesmo valor interpolado que a gente obteve lá, usando o polinômio de Lagrange. Agora, Luiz, não tem como, né? É melhor fazer no Excel ou fazer no Octave? Octave. Pois é, né? Já deu uma trabalheira danada lá no Excel, agora aqui no Octave é só aprender a usar os aplicativos, aprender a usar os programas que já estão prontos. Aí, olha só, vamos lá no nosso... Abram aí a primeira página de vocês, né? E a gente tem o seguinte, vocês precisavam também descobrir qual era o tempo em que a umidade era igual a 2. Será que eu posso usar o Octave para fazer isso? Será que eu posso usar o Excel para fazer isso? Posso sim, com toda certeza. Basta eu mudar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa parte aqui, ó, em que eu digo quem é quem? Em que eu digo que x é a primeira coluna e em que eu digo que f de x é a segunda coluna? Se eu quero saber qual é o tempo para o qual a umidade é um determinado valor, quem é o papel de x e quem faz o papel de y, de f de x ali? Hein, gente? Os papéis não são fixos, né? O x não é sempre o tempo, o f de x não é sempre a umidade. Então, quem vai fazer o papel de x, quem vai fazer o papel de f de x nesta interpolação, em que a gente quer saber qual é o tempo que a umidade passa por 2? Hein? A umidade, a umidade faz o papel de x e o tempo vai fazer o papel de f de x. Então, eu tenho que trocar aqui. Eu tenho que dizer para o Octave que o x é a segunda coluna e que o y é a primeira coluna, certo? E agora eu venho aqui, ó, num polinômio de grau 3 e quero que o meu xd seja 2. Né? O valor em que a umidade passa por 2, usando um polinômio de grau 3 para saber qual é o tempo necessário. Só salvar isso aqui e vou rodar. E aí, na hora que eu venho aqui na minha janela de dados, olha que coisa bonita. O tempo possível, o tempo aproximado em que a umidade é igual a 2 é 2,358 horas. Faz sentido? Hein, gente? Claro. Onde é que passa por 2 a umidade? A umidade passa por 2 aqui, né? Entre 1,83 e 2,48, não é isso? Lembra? O x aqui agora é a umidade? Isso. Tá, então o valor interpolado tinha que dar entre 2,5 e 2. Deu? O valor interpolado ficou entre os valores esperados? Ficou, não é isso? Uhum. Deu para entender isso? Uhum. Tá, mais alguma dúvida, gente? Agora é brincar com os programas. Vocês podem receber esses programas, fazer todos os exercícios, fazer a avaliação continuada de vocês, desde que saibam usar. Mas na hora de entregar a avaliação continuada não pode ter nada de print de tela, não pode ter nada de copia e cola, não pode ter nenhuma coisa feita upload. É tudo escrito à mão. Para fazer a parte de Lagrange tem que mostrar como é que calculou os L's e calcular o valor interpolado. Para fazer a parte de polinômio interpolador tem que mostrar qual método de eliminação usou para poder chegar nos coeficientes. E acertar as unidades dos coeficientes. Porque quando eu uso polinômio aberto, os coeficientes têm unidade. Quando eu uso Lagrange, os coeficientes não têm unidade. Posso interromper aqui o compartilhamento do Octave? Professor, só uma pergunta. Diga, quem está falando? Para Ailton. Diga, Ailton.
Para você conseguir dar load no arquivo, precisa de alguma... O arquivo tem que estar pronto, ele tem que existir e estar na mesma pasta que você está usando. Ah, tá. Tá? Então, olha só. Você está vendo aí a primeira página do seu PDF? Essa tabela... professor. Peraí, Luiz. Essa tabela que você tem aí na primeira página do seu PDF, na hora que a gente resolver os exercícios, aparece sempre a tabela, com tempo em horas e a umidade? Sim. Tá. Isso tem que ser escrito num arquivo de texto, num arquivo que você gera no bloco de notas. Exatamente como está organizado aqui, tá? Eu vou compartilhar para mostrar para vocês, tá? Então, estou interrompendo aqui o compartilhamento do Octave. Vou abrir aqui o arquivo no bloco de notas, tá? E vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou compartilhar esta tabela, esta tela com vocês. A tela da apresentação, do PowerPoint. Estão vendo essa tabela aqui agora? Todo mundo? Hein, gente? Tô vendo. Estão vendo, né? Parei o compartilhamento. O arquivo que você vai fornecer para o Octave, o arquivo que o Octave usa é esse load. Deixa eu compartilhar aqui de novo o arquivo do Octave. Esse load aqui, ó, esse comando load que lê esse arquivo, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai ler essa coisa aqui, ó, simplesinha assim. É um arquivo de texto construído no bloco de notas que você simplesmente escreveu isto. Olha para cá. Estão vendo ali no azul? Não tem como eu tornar maior. Estão vendo ali? A primeira coluna é o tempo, a segunda coluna é a umidade. É isso que ele está lendo, para você não ter que ficar digitando 0,2, 7,043, 0,5, 6,0130. Você gera um arquivo e manda o Octave ler. Entendeu agora, Ailton? Entendi, professor. Tá, posso fechar aqui, né? Mais Isso aí, alguma professor, observação? Mais alguma dúvida? Então, ó, vou liberar a avaliação continuada agora daqui a pouco, quando eu terminar de fazer a chamada. E vamos à nossa chamada, né? Professor. Por favor, todo mundo de microfone aberto, diga. Professor, rapidinho, Diogo. A matéria da P1 vai até essa aula ou até a próxima? Não, a matéria da P1 termina aqui. Tá bom, obrigado. Tá, a próxima já é ajuste, tá bom? Ó, pessoal, quem tá com problema, alguém tem o PDF no Drive ou no Siga, eu só consigo consultar no YouTube. Tem algum problema, Ailton? Foi mandado para vocês, na mensagem que você recebeu, avisando dos vídeos, o arquivo tá anexado, Ailton. A apresentação tá anexada, tá? No vídeo do YouTube? Na mensagem que você recebeu na sexta-feira. No e-mail que você recebeu na sexta-feira, o PDF tá ali. No e-mail. Tá, vou consultar lá no e-mail, obrigado. Tá? Então, olha só, pessoal, vamos lá. Todo mundo de microfone aberto. Na hora que eu chamar, pode fechar, por favor, para diminuir o eco. Porque tem alguém que deixa muito eco. Então, todo mundo de microfone aberto. Vou chamar. Se eu chamar o outro depois, já tomou falta, tá? E o seguinte, quem tem problema no áudio, no microfone, vai deixar escrito estou presente, professor, na hora que eu chamar seu nome, pum. Aperta Enter, tá bom? Então, ó, Alessandro. Alessandro. Falta. Alan. Presente. Ana Paula. Presente, professor. Ailton. Presente. Beatriz. Presente. Daniel Rodrigues. Daniel Vieira. Presente. Isso, tá vendo como foi ágil hoje? Diogo. Presente, professor. Diego. Presente no chat. Edson. Vai, Edson, dá Enter. Isso. Eduarda. Presente. Igor. Igor, você já tá pendurado por falta, hein? Gabriela. Presente. Tá bom. Juan, falta. Julieta. Presente, professor. Karen. Beleza. Larissa. Lucas Hertal. Marco Aurélio. Não, Luiz Felipe primeiro. Marco Aurélio também tá presente. Isso. Milena. Paulo. Saulo. Presente. Tiago. Presente. Vanessa. Presente. Finalizado. Quem chamou depois, escreveu no chat depois, perdeu a presença. Tá? Tô encerrando a aula, pessoal. A avaliação continuada vai estar liberada para vocês daqui a pouquinho, tá? Cuidado com a falta assíncrona. Se não entrega a avaliação continuada, toma falta e vai ficar reprovado por falta. Não vai nem adiantar fazer as provas depois, tá bom? Só avisando. Tchau, tchau.